Então, vamos nós. Quer começar, Newton, com as suas dúvidas? Pode ser. Eu não sei, acho que você com certeza explicou na aula anterior, mas eu acabei não conseguindo acompanhar. Eu queria que você falasse um pouco da situação de quando o IPI está incluso na nota e quando não está, né? Qual é a conta que a gente tem que fazer para achar aquele valor lá líquido, né? Se eu não me engano. E por Pronto, que o vamos, ICMS ia recuperar, por exemplo, nessa situação ele não tem a curto e a longo prazo? Eu não entendi essa parte. tá, vamos lá. Começar pelo ICMS, tá? O ICMS, ele é um imposto recuperável, tá? A gente recupera o ICMS na compra e na venda é obrigado a recolher. Quando ele é esse regime de tributação normal, né, recupera na compra e recolhe na venda, pode-se fazer uma compensação. Na data do vencimento do ICMS, do pagamento do ICMS, nós iremos pagar somente a diferença do imposto a recuperar, do imposto a recolher, menos o imposto a recuperar. Por enquanto, a gente está fazendo contabilizações apenas do imposto a recuperar. Por quê? Porque nós, até o momento, estamos fazendo apenas aquisições. Nós não nós não estamos vendendo nada ainda, né? A gente está adquirindo bens do ativo imobilizado e a partir da lista 2 passamos a adquirir matéria-prima. Então, até o momento, nós só temos ICMS a recuperar. Quando a gente começar a vender, a gente vai ter o registro do ICMS a recolher, que é o valor aplicado sobre a venda. Tá? Mas por enquanto a gente só está contabilizando o ICMS a recuperar, porque por enquanto a gente só tem a aquisição. No caso do ICMS a recolher, Tatiana, no ICMS a recolher vai ser origem credora, no caso? Isso, vai ser uma obrigação, tá? Então a gente vai registrar um crédito, tá? No ICMS a recolher. No ICMS... 10%, né? Oi? De 10%, é? 18%, mesmo percentual, tá? É o mesmo percentual para a entrada e o mesmo percentual para a saída, 18%. Tá, ok. Mas Então, por que existe a diferença, professora, perdão, só para não perder o começo da explicação. Quando nós fizemos uma compra, por exemplo, de alguns bens lá do imobilizado... Pronto, eu vou chegar lá, tá? Só um Show. instante. Eu vou chegar. Então, ó, a gente, por enquanto, está fazendo essas contabilizações, o ICMS a recuperar de bens do ativo imobilizado, e agora, a partir da lista 2, começamos a fazer as contabilizações do ICMS proveniente da aquisição de matéria-prima. Qual é a diferença? Legislação do ICMS. O ICMS é um imposto estadual, tá? Cada estado tem a sua legislação. Aqui no estado do Ceará, a legislação do ICMS diz o seguinte: bens do ativo imobilizado gera direito ao crédito do ICMS para a empresa, para a entidade. Só que ela não tem direito a aproveitar esse ICMS todo de uma vez. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que calcular o ICMS 18% sobre o valor do bem e compensar esse valor em 48 meses. Por isso que nós fizemos a contabilização daquela forma, Newton. Aplicamos o 18% sobre o valor do bem, do ativo imobilizado, aplicamos o 18% e dividimos em curto e longo prazo. Por quê? Porque a compensação vai ser feita em 48 meses. Eu não posso, vamos supor que o ICMS seja 30 mil. Eu não posso colocar esses 30 mil no curto prazo e compensar logo no mês seguinte, quando eu for recolher o imposto, esses 30 mil, porque a legislação não me permite. O que é que eu tenho que fazer? Dividir em 48 meses e fazendo um acompanhamento, né, uma planilha de controle, que no caso aqui no estado do Ceará, a gente tem o SIAP, que é o Sistema de Apuração do Ativo Permanente, né, que a gente vai aproveitando esse crédito em 48 meses.
Por isso que a gente dividiu em curto e longo prazo. A gente considerou o valor no curto prazo, aquele que a gente vai aproveitar até o final do exercício social subsequente, e no longo prazo, que a gente vai aproveitar após esse período. A gente vai dividir isso, vai fazer esse aproveitamento em 48 meses, ao contrário da matéria-prima. A matéria-prima que a gente está adquirindo, a legislação permite que se aproveite todo o valor do ICMS. Por isso que a gente não faz essa divisão em curto e longo prazo. A gente recupera todo de uma vez. Então, quando a gente for recolher o ICMS proveniente da obrigação do ICMS que incide sobre a venda, ao invés da gente recolher 100, que é o devido, a gente vai recolher 100 menos o ICMS a recuperar da matéria-prima total e dos bens do ativo imobilizado, 1,48 avos. 1,48 no segundo mês, 2,48 avos, 3,48 avos, e assim até completar os 48 meses. Então, é essa a diferença. Ativo imobilizado, a legislação não permite que recupere todo de uma vez. Vamos ter que fazer essa recuperação em 48 meses, enquanto que a matéria-prima é permitido a recuperação no valor total. Por isso que o valor do ICMS, os 18%, vai ser contabilizado todo na conta de ICMS a recuperar do curto prazo. Entendido? E é mesmo o ICMS a recuperar a curto prazo do ativo imobilizado, né? Que é o mesmo. Mas o que é que a gente pode fazer? O que eu aconselho para controle, tá? A gente pode criar uma conta de ICMS a recuperar ativo imobilizado, porque isso aí a gente vai ter que fazer esse controle em 48 meses. Então, é bom acompanhar o saldo com essa planilha que a gente faz de controle. Entendeu, Newton? Entendi sim. Então, o ICMS é recuperar tanto a curto ou longo prazo do mobilizado, né? Perdão, do curto prazo mobilizado, né? Curto prazo, curto e longo prazo imobilizado. No caso do ICMS a recuperar da matéria-prima, a gente não vai ter longo prazo, porque eu recupero no mês, eu adquiro no mês a matéria-prima, contabilizo esse ICMS a recuperar, no mês seguinte eu já posso recuperar no valor total. Tatiana, mas no caso, se a gente já está botando no curto e longo prazo ICMS, não quer dizer que já está especificando que é do imobilizado, no caso, que só serve para o imobilizado. Mas isso no longo prazo, né? Mas quando você tiver se você tiver só uma conta de curto prazo, de ICMS no curto prazo, aí vai entrar tanto imobilizado quanto da matéria-prima. Tá. Entendeu? E aí pode ser que você perca esse controle, porque o da matéria-prima você vai recuperar todo de uma vez, do imobilizado não. Você vai contabilizar o valor lá, 1.000, mas você não vai recuperar 1.000, você vai recuperar 1.000 dividido por 48. Então, assim, o que faz parte do negócio da empresa, ele é recuperado a curto prazo, certo? O que é de imobilizado vai aí recuperar a longo prazo. Né? 48 meses. Exatamente. De acordo com a legislação estadual. Certo? Por isso, esta separação entre curto e longo prazo, em longo prazo. E aí, para a gente ter esse controle, né, o ideal é que se tenham essas contas para poder fazer essa separação, já que eu vou ter lá o valor total a recuperar, mas eu só posso recuperar em 48 meses. Ok, babies? Alguém ainda continua com dúvida em relação ao ICMS a recuperar? Ficou claro, Newton e Caio? Ficou, professor, obrigado. Sim. Mais alguma? A situação do IPI, né, professora? Só quando... Sim, pronto. Que eu disse que ia começar pelo ICMS. Vamos falar do IPI agora, tá? Um instante. Vamos falar do IPI.
O IPI, ele é, ao contrário do ICMS, o IPI é um imposto por fora. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos ter lá o total dos produtos, vamos supor, uma nota fiscal que os produtos fazem o total de 120 mil. Nós vamos, tem lá, visualizem uma nota fiscal, tem os produtos discriminados, total dos produtos, 120 mil. Vamos supor que o IPI seja 10%, 12 mil. Total da nota, 132 mil. Por quê? Na nota vai vir total dos produtos, mais IPI, total dos produtos, 120 mil, mais IPI, 12 mil, total da nota, 132 mil, tá? Por quê? Porque o IPI, ele é um imposto por fora, ele vai ser sempre acrescido ao total dos produtos. Eu tenho, diferentemente do ICMS, que os 18% já estão dentro dos 120 mil, já estão dentro do total dos produtos, tá? Por isso que quando a gente fala aqui na lista 2, seguinte, só um instante. Aqui na lista 2, vamos lá. No dia 5, nota fiscal 1415, emitida pelo fornecedor X, referente à compra de 1.600 unidades de lentes AAX, com ICMS de 18%, PIS 1,65%, COFINS 7,6%. Valor da nota de 68 mil, para pagamento em 30 dias, já com o IPI de 10% incluso no valor da nota. Então, o que é que acontece? Se o valor da nota é 68 mil, então aí já é o valor da nota, o IPI já está aí. Então, o que é que a gente tem que identificar? A gente tem que primeiro identificar o IPI, para tirar o IPI desse valor total da nota, desses 68 mil, e aí, encontrando o valor dos produtos, calcular o ICMS, o PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS, assim como o ICMS, eles são impostos por dentro, tá? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou compartilhar para vocês aqui um Excel com esses cálculos, mas esse Excel, ele não está completo, tá? Eu vou aqui compartilhar, mas ele ainda não está completo. Eu comecei, mas tem que alterar aqui os valores. Só para exemplificar aqui para vocês, tá? É outubro. Só um segundo, crianças. Outubro. Vamos lá. Vou compartilhar esse Excel aqui. Tá aparecendo para vocês no Excel? Sim, sim. Então, vamos lá. Deixa eu ler de novo aqui o enunciado. A nota fiscal 1415 foi emitida pelo fornecedor X, referente à compra de 1.600 unidades de lentes AX, com ICMS de 18, PIS 1,65, COFINS 7,6. O valor total da nota é 68 mil, para pagamento em 30 dias, já com IPI de 10% incluso no total da nota. Então, o que é que nós temos? O total da nota, foi colocado aqui, tá?
nós temos aqui o fornecedor X, o produto adquirido são lentes AX, o total da nota é 68 mil. O que é que está informando aí? Está informando que o IPI ele já está incluso, tá? Se o IPI ele já está incluso no total da nota, a gente vai ter que descobrir o IPI. Então, eu fiz uma regrinha de 3 para descobrir isso, porque o IPI, ele é 10%, mas eu não posso simplesmente aplicar os 10% aos 68 mil, porque ele não vai fechar o total da nota. Se o IPI, ele está incluso nesses 68 mil, a gente faz uma regrinha de 3, considerando esses 68 mil 110%, que é o 100%, mais os 10% do IPI. Com isso, com essa regrinha de 3, a gente chega a esse IPI de 681,82, tá? Fazendo essa regra de 3. Porque o enunciado da questão está informando que o IPI está incluso nesses 68 mil, então nós vamos considerar 110%. Tá? Para se chegar ao IPI de 681,82. O estoque de lentes AX sem o IPI é 61.818, que o que é isso? Os 68 mil, tá? Que é o valor total da nota, menos o valor do IPI que nós encontramos, fazendo essa regrinha de 3. Então, nós encontramos um estoque sem IPI de 61.818,18. A partir desse estoque que a gente encontrou sem o IPI, tá? É o valor dos produtos, o valor da matéria-prima, sem o IPI é esse. Aí é que nós iremos aplicar os percentuais. Sobre os 61 mil, vamos aplicar os 18%. Sobre os 61 mil, vamos aplicar 1,65% de PIS. E sobre os 61 mil, vamos aplicar os 7,6% de COFINS. Tá? Então, qual é o total que vai ser registrado no estoque? O total que vai ser registrado no estoque vai ser, porque o estoque ele é líquido de imposto, vai ser os 61 mil, né, que já está líquido de IPI, menos o ICMS, menos PIS, menos COFINS. Esse é o valor que vai estar no estoque. Total da nota fiscal, 68 mil. Então, se nós formos para os lançamentos, tá? Esses lançamentos aqui não estão completos ainda, tá? Foquem aqui só nesse lançamento aqui, é o lançamento dessa estoque, tá? Do lançamento dessa aquisição das lentes AX. Fornecedor X, a obrigação vai ser registrada no valor total. É o valor total da nota fiscal, 68 mil, é o valor total da nota fiscal, produtos mais IPI. O IPI a recuperar foi o valor que a gente encontrou aqui, fazendo aquela regrinha de 3, tá? ICMS a recuperar, aplicando os 18% sobre o valor do estoque, né, sobre o valor que a gente encontrou, o valor dos produtos sem o IPI. PIS a recuperar 1.020, que foi o valor que a gente encontrou aplicando 1,65% sobre o valor dos produtos da matéria-prima sem o IPI, e a mesma coisa com COFINS. Que todos esses lançamentos são a débito, tá? São contas de ativo circulante, os impostos são impostos a recuperar, representam um direito para a empresa, então nós vamos debitar. E o estoque, ele vai ser contabilizado líquido de imposto. Se a gente for somar aqui, ó, o estoque, que está líquido de imposto, mais os impostos, aqui, vai dar um total de quanto? Soma aqui, ó, 68 mil, que é o valor da obrigação com o fornecedor. Então, sempre que estiver mencionando que o IPI já está incluso no total da nota,
o que é que deve ser feito? Essa regrinha de 3, considerando os 110%, sempre que o IPI, sempre que no enunciado, na aquisição, foi informado que o IPI está incluso no total da nota, deverá ser feita essa regrinha de 3 para encontrar o estoque de matéria-prima sem IPI e, a partir daí, calcular os impostos nesse valor sem o IPI. O valor que vai ser contabilizado na conta de estoque é o valor dos 68 mil menos todos os impostos, inclusive o IPI, tá? E a obrigação com o fornecedor é esse total da nota. Diferentemente de quando for dito que o IPI está por fora, né? Se o IPI estiver por fora, aliás, não é nem que o IPI está por fora, é quando disser que o IPI, deixa eu ver aqui qual é esse outro fornecedor X, quando informar o valor total dos produtos, tá? Informou o valor total dos produtos, então o IPI ele não está incluso. Então, o que é que a gente vai fazer? Apenas calcular os 10% mesmo, porque a gente vai ter que encontrar o IPI. Aqui nós já temos o estoque sem o IPI, aplica os percentuais nesse estoque sem o IPI, o valor a ser registrado vai ser o valor a ser registrado no estoque é o valor líquido de imposto, e aqui é o total da nota fiscal, que vai ser o quê? Os 42.200, que é o total dos produtos, mais o IPI, que é 4.820. Aí a gente vai registrar a obrigação para o fornecedor nesse total aí. Quando eu for pagar essa nota lá via banco, eu pago o valor de total integral lá, né, de 53 que você citou, não é isso? Como é, Nilton? Quando eu for pagar a nota lá via banco, né, daqui 30 dias, né? Você fala, por exemplo, o vencimento é daqui 30 dias. Eu pago o valor de 53, né? Que é a nota. É o valor total, que é o total dos produtos mais o IPI. Naquele primeiro exemplo, foi o valor lá já tem, valor total da nota, 68 mil. O que é que a gente teve que fazer? Descobrir o IPI para calcular os outros impostos, ICMS, PIS e COFINS, no total dos produtos, tá? Encontramos os 68 mil, já é a obrigação para o fornecedor, que já é o total da nota. Nesse segundo exemplo, foi informado o valor dos produtos, então nós calculamos 10% sobre esse valor, para encontrar o IPI, e já calculamos também os outros impostos. E aí, o total da nota vai ser o quê? O total dos produtos mais o IPI, que como eu expliquei para vocês, o IPI ele é um imposto por fora. Então, se informar só o total dos produtos, nós temos que calcular o IPI, adicionar os produtos para se chegar ao total da nota. Tá? Esse exemplo aqui eu acho que não é o valor que está lá na lista, tá? Mas o racional é o mesmo, né? O racional é o mesmo. Tá? Quando você fala que é para pagamento imediato, por exemplo, em vez de colocar fornecedor, já coloco direto o banco lá no crédito? Não, tem que fazer 2 lançamentos? O ideal é que você registre no fornecedor e logo em seguida debite fornecedor e credite banco. Por quê? Okay. Porque para controle, tá? Se eu quiser saber quanto que eu tenho de movimentação com o fornecedor XYZ, eu vou ter lá os registros. Já que a aquisição foi com o fornecedor, mas logo em seguida você já pode fazer o registro do pagamento. Certo? Certo. Alguém não tem alguma dúvida em relação ao IPI, a essa contabilização dos impostos na aquisição da matéria-prima? Não entendi, professor. A senhora explicou da vez passada que eu perguntei, naquela correria. Eu só estou com dúvida na questão, o primeiro item, na depreciação. Eu queria que a senhora repetisse novamente. Tá, eu vou falar, a Messi aqui também perguntou, né, algum exemplo de depreciação. Vamos lá. Tem certeza, ninguém mais com dúvida em relação ao IPI, para eu poder passar para a depreciação? Segunda-feira tem de novo dúvida de IPI, professor.
Aí vocês assistam a aula de novo, porque está aí com como é, o compartilhamento de tela com o exemplo, tudo mastigadinho, vai dar certo. Então... Ó, professora, a senhora não vem exagerar nesse negócio de mastigadinho, não, viu? Esse exemplo aqui, mais mastigado que isso aqui, ó, bem bonitinho aqui, o exemplo dos duas situações. É uns mastigados sem muito dente, né? Então não fica tão mastigado. Porque aí os dentes vocês que vão ter que colocar na mastigação. Vamos lá, então, para a depreciação, tá? Professor, o Thiago está pedindo para repetir sobre IPI. Entrou agora, foi, Thiago? É que ele tá viajando, professor. Falou que a internet tá bem ruim aí, mas ele tá assistindo mesmo assim. No chat aí também. Tá, mas... O IPI, ele é um imposto por fora, tá? Ele é um imposto calculado por fora e ele vai ser acrescido ao total dos produtos. O IPI, ele deverá ser acrescido ao total dos produtos. Então, supondo que tenhamos uma nota fiscal de 120 mil e o IPI de 10%. Uma nota fiscal não, produtos no valor de 120 mil e a alíquota do IPI de 10%. Então, total dos produtos 120 mil, calculando essa alíquota do IPI 10%, a gente chega a 12 mil, total da nota fiscal 132 mil. Tá? Então, o IPI, ele é sempre por fora. Sempre nós vamos ter numa nota fiscal o total dos produtos e o IPI deve ser calculado, acrescido a esses produtos para se chegar ao total da nota fiscal. E aí nós temos duas situações na lista que envolve IPI, na aquisição de matéria-prima. Temos duas situações. A primeira situação é quando informa que o IPI já está incluso no total da nota. Informou o valor da nota, 68 mil, com o IPI já incluso no total dessa nota. Então, se o IPI já está incluso no total da nota, nós vamos ter que descobrir qual é o valor desse IPI. O que é que deve ser feito? Uma regrinha de 3, tá? Se o IPI já está incluso aqui no total da nota, vamos considerar 110%. Com isso, a gente chega ao IPI de 6.181,82. Esse é o IPI. Total da nota fiscal 68 mil, IPI 6.182. Para que a gente possa calcular os outros impostos, o ICMS, PIS e COFINS, nós precisamos saber o valor do estoque sem IPI, não é? Porque eu não vou, os impostos, eles não vão incidir no valor dos produtos com o IPI. Eu tenho que tirar esse IPI para poder calcular os impostos, os outros impostos. Então, nós encontramos o IPI de 681 mil, total da nota é 68, a gente, com isso, descobriu que o estoque, né, o valor dos produtos é 61.818. É sobre esse valor que nós iremos aplicar os percentuais. ICMS, 18%, PIS, 1,65%, COFINS, 7,6%. Qual é o valor que vai ser registrado no estoque? É o valor total da nota líquido de todos os impostos. 44.972, porque é o 68 mil menos os 6 do IPI, menos os 11 do ICMS, menos 1.000 do PIS e 4.000 da COFINS. Chegamos a esse 44.972, que é esse lançamento contábil que a gente vai ter. A matéria-prima, ela lá no ativo circulante vai ser registrada líquido de imposto, tá? Matéria-prima líquido de imposto. O IPI, que é o IPI encontrado, esse IPI que nós encontramos fazendo essa regrinha de 3, e os outros impostos, né? Todos eles que a gente encontrou após a regra de 3. E o valor, a obrigação com o fornecedor, que é o valor total da nota fiscal, por 68 mil.
A outra situação é que foi adquirido do fornecedor X, o valor total dos produtos 52.100, mas os produtos, o IPI, ele ainda não está incluso aqui. Então, nós vamos ter aqui o total dos produtos 52.100, e o IPI é 5.210, porque a gente já não precisa, como o IPI não está incluso no total da nota, nessa segunda situação, nós vamos simplesmente aplicar os 10% ao valor dos produtos. Então, nós vamos ter aqui 5.210, que é os 10% sobre o valor do produto. Então, o estoque sem IPI, que já tinha informado antes, né, porque na primeira situação que o IPI estava incluso nos 68 mil, nessa segunda situação o IPI não está incluso, tá? Então, sobre esses 52.100, vamos aplicar os percentuais, 18, 1,65 do PIS e 7,6 da COFINS, nós vamos chegar a um estoque líquido de imposto no valor de 37.902, que é o que vai ser registrado lá na conta de estoque de matéria-prima, lentes AX. Valor total da nota, 57.310. Por quê? Porque é o valor total dos produtos que já tinha sido informado, mais o IPI que a gente localizou. Por quê? Porque a gente calculou. Por quê? Porque o IPI ele é um imposto por fora. Nós temos o total dos produtos 52.100 e o total da nota fiscal tem que ser o valor dos produtos mais o IPI, 57.310, que é a obrigação que vai ser paga ao fornecedor. Certo, Tiago? Deve ter caído, né, a internet. Entendi mais ou menos, professor. Mas vai dar certo, que eu vou prestando atenção aqui na aula e vai melhorar aqui o entendimento. Tá. Qualquer coisa, você assiste de novo a aula gravada. É importante também dizer, né, professora, que o IPI recuperar, ele só é quando a gente utiliza a matéria-prima para gerar algum produto e vender, né? Porque o IPI, ele é um imposto sobre os produtos industrializados, tá? Então, ele só vai ser recuperado em indústria. Se fosse um comércio, a gente teria que, isso ia fazer parte do custo do produto, porque eu não iria recuperar, tá? Mas como no nosso caso é uma indústria, né, na nossa empresa é uma indústria, aí a gente vai recuperar, tá? Ele não vai compor o custo, nós vamos recuperar. Se fosse num comércio, a gente não ia ter direito, nem faria esse lançamento do IPI a recuperar. Bem lembrado, viu, Nilton? É isso mesmo, é sobre os produtos industrializados. Então, a gente só vai ter essa contabilização do IPI, porque no nosso caso, nós estamos trabalhando com a indústria que produz óculos. Certo? O Francial estava com a mesma dúvida, entendeu, né? Agora... Sim, professora. Que bom. Então, vamos ver aqui... O início da lista 2, eu peço para que vocês façam a depreciação, tá? No dia 1º, contabilização da depreciação dos bens do imobilizado pelo método constante e linear, de acordo com as alíquotas da Receita Federal do Brasil. O que é que acontece? A depreciação, ela é um registro que deve ser feito aos bens do ativo imobilizado, em virtude de que os bens que são utilizados na operação, eles sofrem um desgaste natural, né? Se eles estão sendo utilizados, eles sofrem um desgaste natural. Esse desgaste natural é permitido pela legislação que seja registrado pela contabilidade. Então, um bem que eu adquiri por 100 mil, já líquido de imposto, 100 mil, está lá na contabilidade, em um ano, ele está lá, o custo de 100 mil, mas ele já foi depreciado durante um ano, porque ele já foi utilizado. Supondo que seja uma máquina, a Receita Federal, ela diz que as máquinas, elas têm uma vida útil de 10 anos, e elas devem ser depreciadas 10% ao ano.
Então, a gente vai ter que fazer o registro de 10% ao ano, tá? Só que a gente não vai fazer esse registro uma vez por mês. A depreciação é registrada na contabilidade mensalmente. Tiago, presta atenção nos lançamentos, aí depois você se preocupa com a entrega da lista. Mas vai ser entregue no dia da prova, 4 de novembro. Então, continuando aí a depreciação. Ela tem que ser registrada mensalmente, tá? A depreciação, ela deve ser registrada mensalmente. Então, a gente vai fazer o cálculo, 10% ao ano, no caso de máquinas e equipamentos, porque cada bem, ela vai ter a sua alíquota, definida pela Receita Federal, que foi o que eu especifiquei aí no dia 1º, contabilização da depreciação dos bens do imobilizado pelo método constante linear, de acordo com as alíquotas da Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal do Brasil diz que a vida útil de máquinas e equipamentos são 10 anos e vai ser depreciado 10% ao ano. Do imóvel, são 25 anos, o imóvel leva 25 anos para depreciar, e aí a alíquota vai ser 4% ao ano. Então, cada bem do ativo imobilizado vai ter a sua alíquota. Móveis e utensílios, também 10 anos, 10% ao ano, tá? Então, vocês vão ter que pesquisar as alíquotas dos bens e fazer esse cálculo. Vamos lá. Supondo que adquiriu a máquina em agosto, em setembro, a gente vai fazer a depreciação. No mês de setembro, a gente vamos desconsiderar dias, tá? Porque se a gente tiver um sistema que tem um módulo de imobilizado, ele já faz esse cálculo em número de dias, tá? Como a gente não vai fazer isso, a gente vai considerar o mês inteiro. Comprei em agosto, vou contabilizar em 1º de setembro. Qual é o lançamento contábil? O lançamento contábil vai ser para cada bem, tá? Do ativo. Deixa eu colocar aqui no chat, tá? Ó, o lançamento aí no chatzinho, tá? Não coloquei valores, porque o lançamento é esse. Vocês vão debitar resultado, despesas com depreciação, e creditar o ativo não circulante, ativo imobilizado, depreciação acumulada. Essa depreciação acumulada é mensal. Lembrando que essa conta de depreciação acumulada, ela é uma conta do ativo, mas ela é uma conta retificadora de cada conta do ativo imobilizado. Por exemplo, você tem máquinas e equipamentos, 100 mil. Depreciação acumulada, 10 mil. Valor do bem, 90 mil. Tá? O que vai aparecer lá no balanço patrimonial são os 90 mil, que é o custo do bem menos a depreciação. Tá? Tô colocando esses valores aqui para ficar mais fácil o entendimento, mas vocês vão ter que pegar cada valor, cada bem que está registrado na que vocês fizeram, tanto os bens que foram integralizados pelos sócios, né, porque os sócios, tanto eles integralizaram o capital em dinheiro, como em bem do ativo imobilizado, então vocês vão lá, total da conta de máquinas e equipamentos, proveniente de aquisição e de... A senhora está compartilhando alguma imagem aí? Não, tô não, Vitor. Era a lista, mas eu parei. Deixa eu botar aqui. A lista 1 eu parei de compartilhar, porque eu coloquei aqui no Excel. Eu parei de compartilhar a lista, mas eu vou... Professora, aí eu pego esses 10% ao ano, por exemplo, divido por 12, pego a taxa mensal e jogo em cima do valor que está lá no imobilizado, né? Isso, vamos lá. Vocês vão pegar... É separado da apropriação, né, professor, isso aí? Como é, Caio? Vai ser separado da apropriação. Peraí, vamos lá. Vocês vão. Tanto os bens que foram
Ai, meu Deus, a pessoa fica gaga. Integralizados pelos sócios, né? Que a integralização tanto foi em dinheiro quanto em bens do ativo imobilizado, você vai lá, máquinas e equipamentos. Mais a aquisição. Se houver alguma aquisição em agosto, você vai somar. Lembrando que é o que está lá na conta do ativo imobilizado, porque o que está lá na conta do ativo imobilizado já é tanto o que foi integralizado e aqueles que vocês adquiriram líquido de imposto, né? Vocês vão pegar lá o valor que está no saldo do ativo imobilizado. Supondo que seja 100 mil, tá? Vamos, 100 mil. 100 mil é o valor que está lá. 100 mil, vocês vão calcular, máquinas e equipamentos, é 10% ao ano, 10% ao ano, 10 mil. Só que a gente não está contabilizando só um mês, vocês vão pegar os 10 mil, dividir por 12. Quanto é que eu vou registrar no mês de setembro da depreciação de máquinas e equipamentos? R$ 833,33, porque é referente a um mês. O valor total de máquinas e equipamentos, exemplo, 100 mil. 100 mil é o que está lá registrado na conta de ativo imobilizado, 100 mil. Aplica percentual definido pela Receita Federal. A alíquota definida para a Receita Federal para máquinas e equipamentos é 10%. Então, vamos calcular 10% de 100 mil, 10 mil. Mas vocês não vão registrar no mês de setembro 10 mil. Vocês vão registrar quanto? 10 mil dividido por 12. 833,33. E cada mês vocês vão fazer esse lançamento. Debita resultado, credita depreciação acumulada, 833,33. Tem que ter uma conta para cá, depreciação acumulada máquinas, depreciação acumulada veículos, depreciação acumulada imóvel, depreciação acumulada equipamentos de informática. Por quê? Porque essa conta de depreciação acumulada, ela é uma conta retificadora da conta do ativo imobilizado. Então, eu tenho lá, meu ativo imobilizado, máquinas e equipamentos, é 100 mil, menos 833,33, o saldo do meu ativo imobilizado é 99.166,67. Eu não tenho mais 100 mil. A minha máquina já desgastou durante um mês e a legislação permite que esse desgaste natural seja registrado pela contabilidade. Então, registro uma despesa e credito uma conta retificadora dessa conta de ativo imobilizado, porque ela vai diminuindo o saldo do ativo imobilizado até zerar. Ficou entendido ou não? Assim, vamos lá. Até zerar, a gente não faz até zerar porque a gente é até o final do ano, né? Até dezembro. Então, a gente vai fazer até dezembro, correto? Isso. Não, eu digo assim, numa situação normal, numa empresa, na vida real, a contabilização é feita até zerar ou até... Professora, nos ajude, né? Porque a gente está fazendo só até um ano. Até o final do ano. Você tem que aprender para a vida, né? Só para a disciplina de... Não, mas a gente sabe que tem que zerar, mas na sua lista... Você vai contabilizar... Vai ficar o saldo, porque a gente vai fazer até dezembro, você vai fazer 833 setembro, 833 outubro, 833 novembro, 833 dezembro. Aí o que é que vai ficar lá no imobilizado? O saldo. Tá, aí eu lhe pergunto, por exemplo, eu não lembro porque eu não estou com a lista aqui em mãos, mas, assim, em setembro eu adquiri, tenho a questão do veículo. Por exemplo, do veículo, certo? Se, no caso, em outubro eu adquirisse outro veículo, eu somaria nesse mês de outubro, pegaria ali... É o seguinte, o veículo que foi adquirido em setembro vai ser depreciado em outubro. O veículo que foi adquirido em setembro vai ser depreciado em outubro. Aí, supondo que você adquiriu outro veículo em outubro, você vai adicionar na aquisição a conta de ativo imobilizado e ele vai começar a depreciar a partir do mês seguinte. Certo, mas aí já não tem um lá de setembro, que eu comecei em outubro. Em novembro, eu somo os dois? Isso, é a soma dos dois.
Tá. Ou no imobilizado eu vou ter que colocar vários veículos. Celta, Isso, Gol, ou é, não. pronto, aí no imobilizado vai ter cada vez, porque são veículos adquiridos em momentos diferentes, ele vai levar 10 anos para depreciar, pode ser que eu tenha adquirido um veículo que já esteja depreciando há 5 anos, aí adquiro outro, aí esse outro ainda vai começar a depreciar, mas o saldo da minha conta de depreciação acumulada de veículos é a soma da depreciação dos dois, daquele mês. Então, só para deixar claro aqui, Tatiana, no caso, eu adquiri o imobilizado em setembro. Eu vou começar a depreciar ele em Outubro. outubro, né? Tá, ok. Isso. E se você, aí deprecia 1º de outubro, aí adquiriu outro lá em 20 de outubro, só vai começar a depreciar em 1º de novembro. Desconsidera os dias, o número de dias, tá? Vamos para todos considerar um mês fechado. Eu adquiri 25 de outubro, quando for lá em 1º de novembro já pode depreciar, porque se a gente tivesse na vida real, existiria um sistema, um módulo de imobilizado, que iria depreciar o número de dias. Então tipo assim, em outubro eu tenho 100 mil de imobilizado, então em novembro eu vou depreciar os 833. Mas se no outro mês eu tiver mais imobilizado ainda, como é que faz? Você registra esse ativo imobilizado e aí você vai pegar o saldo da conta de veículos e vai aplicar a depreciação. Vai aplicar o percentual. Uhum. Tá. Porque, na verdade, a depreciação acumulada ela já vai abatendo do saldo do imobilizado, não é isso, professor? É Isso, isso? exatamente. Eu tenho minha conta veículos e essa conta de depreciação acumulada, ela vai depreciando o saldo. Aí, como a gente não vai fazer aqui, no caso, né? Mas como é que acontece? Aí fica lá 10 anos, aí aquele vai, à medida que vai depreciando naquele limite de 10 anos, tá? A gente, como vai fazer até dezembro, vocês vão sempre pegando o saldo e aplicando o percentual, para poder calcular a depreciação acumulada. Certo, Caio? Ok. Vocês sempre vão pegar o saldo da conta de veículos. É o saldo no mês de outubro, é o saldo que tem lá no mês de setembro. Saldo final do mês de setembro da conta de veículos. Vocês aplicam o percentual e fazem essa contabilização, resultado da depreciação acumulada. Quando for em outubro, adquiriu-se outro veículo, contabilizou lá na conta de veículos no ativo imobilizado. Quando for em 1º de novembro, pega esse saldo da conta do ativo imobilizado, aplica a alíquota e contabiliza na depreciação acumulada. Vai ser sempre sobre o saldo. Como a gente não vai fazer isso 10 anos, não vamos precisar desse controle, no caso do veículo são 5 anos. Como a gente não vai fazer isso durante 5 anos, né, até dezembro nós vamos só pegando o saldo da conta de cada bem do ativo imobilizado e aplicando as alíquotas. Nessa lista 2 aqui, a gente está comprando um equipamento industrial, ele vai depreciar, né, professora? Mas a gente não precisa lançar Não, aqui só agora vai não, né? na lista 3. O que vocês vão lançar agora na lista 2 são os que foram adquiridos na lista 1 e integralizados. Os adquiridos e integralizados. Certo? Entendi, viu? Obrigado. Nada. Mércia, entendeu? Caio? Entendi sim. Show. Mais alguma dúvida? Como eu falei para vocês, essa lista 2, ela é bem mais tranquila que a lista 1, porque a lista 1 tem muita novidade para vocês. Eu acredito que não seja nem novidade, é porque vocês podem ter visto há muito tempo nas disciplinas de tributária. Mas a grande, que realmente a nossa área tributária aqui no Brasil é bem complexo, né? Tudo é questão de legislação. Então, na lista 1, eu coloquei vários tipos de impostos, né, referente aos serviços, né, serviço de construção, que tem INSS, o da pessoa física, que já tem INSS, Imposto de Renda Retido na fonte, os outros serviços que ainda têm as contribuições sociais. Então,
A lista 1, ela foi mais complexa por conta dessa questão dos impostos, mas a lista 2, ela é bem mais tranquila, porque as únicas novidades que tem foi a aquisição do veículo financiado e essa aquisição da matéria-prima, que existem os impostos a recuperar, que aí eu acredito que tenha ficado claro com a questão do IPI, né, quando o IPI já está incluso no total da nota, vocês têm que fazer a regrinha de 3, considerando 110%, porque para encontrar o valor do IPI, porque o cálculo dos outros impostos tem que ser no estoque sem o IPI, né, porque o ICMS, PIS e COFINS não incide sobre o IPI, porque senão o imposto ia ficar um absurdo. Então, a gente encontra o estoque líquido de IPI para calcular os outros impostos. E aí, o valor do fornecedor já é o valor total, lá no caso, 68 mil, que é o total da nota que já foi informado. A outra situação é bem mais simples, que dado o valor dos produtos, a gente encontra o IPI aplicando o percentual e adiciona esse IPI para encontrar o total da nota, que é o valor a ser pago no fornecedor. Então, as únicas novidades dessa lista 2 são esses lançamentos, que eu acredito que também, né, com a explicação tenha ficado mais claro para vocês. E lembrando também que o IPI, só para reforçar aqui, o IPI, ele também é por produto, tá? Eu generalizei essa alíquota de 10% para ficar mais fácil para a gente, mas cada produto, ele tem a sua alíquota específica. E quanto mais supérfluo o produto, maior a alíquota do IPI, por exemplo, perfume, né? Perfume, cigarro, eles vão ter a alíquota de IPI bem alta, bem maior do que dos produtos de cesta básica, por exemplo, produtos industrializados que fazem parte da cesta básica, que vão ter alíquotas bem menores, tá? Mas eu botei em todos eles 10% para poder facilitar, porque o intuito aqui não é a gente estudar, porque se a gente for estudar o IPI, tem que ser um semestre só de IPI, um semestre só de ICMS, e aí eu coloquei os 10% para facilitar os nossos cálculos, tá? Mas o IPI, ele é um imposto sobre produto industrializado, e cada produto vai ter a sua alíquota, mas aí o intuito aqui não é estudar o IPI, mas para que vocês saibam que, assim como o ICMS, PIS e COFINS, o IPI, ele é um imposto recuperável para as indústrias, e ele é um imposto por fora, né, que ele deve ser acrescido ao total dos produtos. E quando for informado o valor total da nota, deve-se calcular esse IPI para poder encontrar o estoque da matéria-prima líquido do IPI para se calcular os outros impostos. Ok, babies? Ok, professora. Mais alguma só tenho essa dúvida aí com relação a esse equipamento industrial, por exemplo, que a gente está comprando, falou que está financiado, né? A gente vai pagar de 50 parcelas. Aqui, por exemplo, não está dizendo que vai ter nenhuma cobrança de juros igual como foi o veículo, né? Então só pega aqui Não, os tem juros 280. não, viu? No caso dessa máquina, não. Pode colocar a obrigação mesmo de valor com o fornecedor, e aí no vencimento vai pagando o valor de Tira cada ICMS normal, né? E aí depois divido a parte de curto prazo e de longo prazo, né? Exatamente. Tá? Tanto o curto prazo e longo prazo, tanto para o ICMS quanto para o fornecedor, tá? Porque se for em 50 parcelas, a gente vai ter o fornecedor no curto e no longo prazo. Certo. Mais alguma dúvida? Se eu disser que eu tenho todas, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Tá mentindo, que eu tenho certeza que você não tem todas as dúvidas. Essa lista 2 aí é um presentinho de quê? De Natal. De dia Professora, das... meu aniversário é antes, viu? É 6 de dezembro. Pronto, pois tá aí. O meu é 3. 3 de dezembro.
Pois, ó, então, se não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, para que vocês se debrucem no Fortes para fazer os lançamentos. Lembrando que a entrega da lista 2 será no dia da prova AV2, que é 4 de novembro. Então, vocês têm que me entregar a lista 1 e a lista 2. Então, vão fazendo os lançamentos, tá? Já vão fazendo os lançamentos, porque vocês vão me entregar o lançamento gerado no Fortes, tá? Mas os lançamentos diário, no livro diário, o balancete e o balanço. Ok? Deixa eu ver aqui, meu Deus, eu descuidei aqui do chat, já tem milhões de mensagens, peraí. Grego, que grego, Luciane? É aquele iogurte grego, que você está falando? Dúvida? Tem não, Ellen, você não tem dúvida do começo ao fim, porque você já fez a prova, você já sabe muita coisa, muita coisa. E não chorem, estudem, só estudem que dá certo. O negócio é estudar. E chorar não adianta, vai embaçar a vista e não vai enxergar os lançamentos que têm que ser feitos. Vamos estudar e tirar as dúvidas. Ok, babies? Eu vou parar aqui a apresentação, tá? Interromper gravação para fazer a chamadinha de vocês. E se ainda tiverem alguma dúvida, falem.